Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope Villanueva. Desde já, agradeço as inúmeras doações que eu recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra reflexão a respeito da terrível guerra que hoje está acontecendo entre Israel e Palestina, em particular a faixa de Gaza. E eu vejo um certo discurso que, no meu entender, bastante viciado em querer justificar o terrorismo que ocorreu contra os israelenses, afirmando que os atentados seriam uma vingança dos oprimidos contra os opressores. Esse discurso, de certa forma, está vinculado às justificativas da esquerda em apoiar o Hamas, por exemplo. Até mesmo um autor que, no meu entender, eu acho que ele é um autor até talentoso, apesar de ser um autor de extrema esquerda, e um cara completamente louco. Ele é louco de pedra, mas dentro das loucuras dele, podemos dizer assim que ele fala algumas verdades. Mas ao mesmo tempo também entra em contradição, que é, por exemplo, o historiador Norman Finkelstein. Eu estava vendo umas declarações dele e eu achei bastante infeliz, de uma insensatez tremenda, para não dizer uma estupidez tremenda, afirmando, por exemplo, que a vingança contra os israelenses seria uma espécie de revolta de escravos contra os seus senhores. De fato, existe uma situação muito nebulosa entre Gaza e Israel, inúmeras violações, inúmeras restrições, enfim. Porém, eu penso que esse tipo de discurso vitimista pode justificar as piores aberrações. E mais além, se é permitido, em nome dessa vitimização, matar civis, então qualquer crítica ao Estado de Israel matando civis palestinos também acaba ficando nula. Porque se um lado pode matar civil, então o outro lado também pode. Seja em nome de alguma implicação, de opressão ou coisa parecida. E veja que o discurso do oprimido sempre é perigoso. Por quê? Porque o oprimido também pode se tornar opressor. E isso pode se aplicar não somente ao Estado de Israel, como pode se aplicar a inúmeros eventos da nossa história. Eu poderia dar um exemplo disso da história da Alemanha. Nós temos uma situação na Primeira Guerra Mundial em que a Alemanha foi punida pelo Tratado de Versalhes e ficou numa situação bastante opressiva em relação às demais potências como a França, como a Inglaterra e etc. E sem prejuízo também da Polônia, quando nós observamos o corredor polonês, os sudetos alemães, ou melhor, austríacos, que foram anexados ao território da Tchecoslováquia e dentre outros. Então podemos dizer que os alemães estavam oprimidos. Mas a resposta da opressão contra os alemães foi Hitler. Foi a Alemanha Nacional Socialista. Aí poderemos afirmar que todas as violências, todas as arbitrariedades que a Alemanha Nacional Socialista fez contra os judeus, contra os russos, contra os poloneses, contra os franceses, até mesmo contra os ingleses, ou seja, jogaram bombas em Londres, enfim. Será que tudo isso é justificável em nome do fato de que os alemães seriam, entre aspas, oprimidos? E isso sem prejuízo da lógica nacional socialista, não posso falar a palavrinha aqui, que a ideia era de que os judeus teriam uma influência desproporcional na civilização da Europa e do mundo, na influência tanto nas revoluções como também na influência do grande capital, e que seriam responsáveis pela destruição da Alemanha. Evidentemente que essa ideia era completamente absurda, né? As implicações eram muito mais profundas do que uma determinada conspiração judaica mundial. Mas enfim. E mesmo assim, poderemos afirmar que os alemães faziam os papéis de vítimas. Isso pode ser aplicado, como falei aqui, ao Estado judeu. Os judeus também se faziam de vítimas quando fundaram o Estado de Israel. A partir do sofrimento do Holocausto, a partir do massacre de milhões de judeus, é que surgiu o Estado de Israel. Só que surgiu o Estado de Israel às custas de quem? Então vejam aqui que a relação opressor e oprimido é sempre perigosa.
é sempre perigosa porque, muitas vezes, por inúmeros ressentimentos, por inúmeras justificativas espúrias, aqueles grupos, sejam eles étnicos, religiosos, ideológicos, podem justificar as piores arbitrariedades em nome de serem vítimas. Poderíamos aqui também abarcar o que acontece hoje no Brasil, quando temos o movimento negro reivindicando indenizações e até mesmo uma vingança contra pessoas que não são negras. Ou seja, a ideia de que se você tem uma pele branca, então necessariamente você é um escravista, ou então descendente de um escravista, e portanto você tem uma espécie de culpa coletiva por conta do estado geral da população negra. Isso também pode ser aplicado ao raciocínio do Norman Finkelstein. E olha que eu fico muito perplexo que um judeu sobrevivente do Holocausto pense dessa maneira. Porque era assim que os nacionais socialistas pensavam. Ou seja, que existe uma culpa coletiva. Como também as inúmeras violências que os alemães sofreram dos russos, até mesmo dos soldados americanos, os pesados bombardeios que a Inglaterra fez contra inúmeras cidades alemãs, como Dresden, por exemplo, que foi pulverizada e morreram milhares de civis. Vejam que, no final das contas, essa ideologia opressora e oprimido vai muito da conveniência de cada grupo e mais além. As maiores vítimas são os inocentes. Então essas justificativas me parecem completamente espúrias. E mais, como legitimar o assassinato de crianças? Como legitimar mulheres estupradas? Como legitimar decapitações, sequestros, torturas, assassinatos de pessoas que são inocentes? Aqueles judeus que foram assassinados são pessoas inocentes, são pessoas comuns, que muitas vezes não têm uma relação direta com o Estado de Israel ou com as políticas israelenses. Aliás, muitos judeus discordam da política israelense, inclusive o Sr. Norman Finkelstein, como também muitos outros, e assim sucessivamente, que são judeus. E mesmo assim também não justifica a vingança contra os palestinos, que nós estamos vendo hoje. Ou seja, a Palestina está sendo pulverizada e milhares de civis estão sendo mortos. E aqui nós temos um aspecto também vitimista do Estado de Israel. Porque da mesma forma que os palestinos justificam as piores arbitrariedades em nome de serem escorraçados, apátridas, ou então expulsos de suas terras e etc., os judeus também têm a sua veia vitimista, de que os Estados árabes, de que o terrorismo islâmico são uma ameaça à existência do Estado de Israel. Então cada um puxa para si um certo critério de legitimidade para oprimir os outros. E isso em nome de uma retórica de que eles é que são oprimidos. Então eu penso que foi lamentável quaisquer discussões que justifiquem matança de pessoas inocentes. Nós temos que sempre colocar que a responsabilidade é individual. Da mesma forma que nem todos os israelenses podem ser culpados, mesmo pelo seu passado histórico, o mesmo se pode aplicar aos palestinos. Como também os brasileiros não podem ser culpados pela escravidão. Não podem ser culpados pelo seu passado. O passado já passou. E mesmo assim, se nós analisarmos aspectos da escravidão, vamos perceber que também negros escravizavam negros, compravam negros, vendiam negros, como de fato é registrado na história brasileira. Na história brasileira houve senhores de escravo que eram negros e mulatos. E aqui nós nos perguntamos, eu, por exemplo, que tenho uma pele teoricamente branca, eu sou considerado branco, né? E olha que há controvérsias, vai depender muito da região do mundo onde eu me insiro. Talvez nos Estados Unidos não seria considerado branco, seria considerado latino, sei lá o que. Aliás, que me interessa a nomenclatura dos Estados Unidos. Mas enfim, eu tenho ascendência africana, como muitos brancos brasileiros têm ascendência africana. Então qual seria a cota de responsabilidade da minha família entre ser escravista ou ser escrava? Então vejam que não tem muita lógica isso, a não ser que a lógica seja a justificativa para o ressentimento. Como de fato é o que nós vemos no discurso da esquerda. É o ressentimento
anti-Israel, é o ressentimento de que, claro, o Estado de Israel cometeu algumas injustiças, sim, mas essas injustiças não justificam o ato criminoso, bárbaro e brutal que nós assistimos. Como também, mesmo os atos do Hamas não justificam a pulverização de Gaza, não justifica a matança de civis. E embora alguns simpáticos do sionismo queiram dourar a pílula, afirmando não, é o combate ao terrorismo, é a defesa da democracia, é a defesa do Estado de Israel. Sim, eu não tiro nem o direito do Estado de Israel de se defender, como não tiro nem mesmo o direito de qualquer país se defender. Porém, a guerra não pode ser feita de vinganças. E mesmo essa vitimização é no mínimo suspeita. Um povo oprimido como o judeu pode ser opressor. Um povo oprimido como o palestino também pode ser opressor. Como muitos povos oprimidos foram sanguinários e opressores. O exemplo da Alemanha é bem elucidativo. O Tratado de Versalhes arruinou a Alemanha. Rebaixou a Alemanha. Um país como a Alemanha, que era uma potência econômica e militar, teve seu território ocupado pelos franceses, pelos ingleses. Foi desarmado unilateralmente pelas potências vitoriosas na Primeira Guerra Mundial. Então, tenham cuidado com esse discurso. Opressores e oprimidos. A única opressão que existe é aquela contra o inocente. E isso pode partir de dois lados. De duas coletividades de povos. O Hamas, que invadiu Israel, violentou, matou, decapitou, tocou fogo, enfim, foi opressor. Como também o Estado de Israel, ao pulverizar o norte de Gaza, destruir casas, habitações, e isso se não houver novas ocupações, também é opressor. Os dois lados, em algum modo, são opressores. E ainda que haja todos esses critérios de legitimação, desconfiem, porque a injustiça é generalizada. Então, meus amigos, um grande abraço.